Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do podcast Vem de Lá, com a série Conexões em Rede. Nesta segunda edição, a série chega para mostrar como a música, a comunicação, o teatro e a economia criativa se entrelaçam. E nós não poderíamos deixar de entrevistar duas mulheres potentes que transformam afetividade, criatividade em posicionamento estratégico nas redes sociais, na web e na internet. Fique atento que hoje a história vai ser sucesso e você não pode perder. Roda a vinheta! Então, pessoal, hoje nós recebemos duas mulheres incríveis. Eu estou falando das fundadoras da agência Entrelaço Comunicação. Elas são responsáveis por potencializar nomes como Ilê Aie, Lázaro Ramos, Tatal, MC Sofia, Tigana Santana e tantos outros. Com vocês, Winnie Carvalho e Jéssica Nunes. Winnie, que prazer ter você aqui com a gente em nosso estúdio para conversar um pouco sobre a sua história, sobre a Entrelaço, sobre tudo que compõe essa comunicação digital. Oi, gente, estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês, ocupando esse espaço tão bacana. Muito feliz de estar aqui para falar do que a gente ama, que é a comunicação estratégica, que é falar da nossa empresa. Muito feliz também de estar do lado da minha sócia. Essa é a primeira vez que nós vamos estar juntas, né, simultaneamente. Então, estou muito feliz. Obrigada. Jéssica Nunes, que prazer também ter você aqui, mesmo que seja à distância, mas presente em carinho, afeto e de coração. Seja bem-vinda. Oi, gente. Oi, André. Muito obrigada. Muito feliz pelo convite e feliz de estar aqui me fazendo presente, mesmo de longe, fisicamente, mas a gente mostrando que a comunicação não tem barreiras, né? Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria saber como é que foi o encontro de vocês, como é que vocês se entrelaçaram. A gente se conheceu ainda saindo ali da infância, entrando na adolescência, e nós ficamos muito amigas desde o começo, né? A gente viu a nossa vida crescer, então a gente sai da escola, a gente entrar na faculdade, aquela dúvida do que fazer na faculdade. Então a gente caminhou juntas, né, nessa fase da nossa vida, e em um determinado momento, quando a gente se viu para entrar no mercado de trabalho, a gente começou a pensar no que a gente queria, né, para o nosso futuro. O Ine já tinha entrado no mercado do entretenimento, que era um sonho que a gente tinha, e quando ela entrou no mercado de entretenimento, ela acabou me puxando para dentro também. A gente pode falar um pouco mais de detalhes com isso ao longo da conversa, mas em determinado momento a gente se viu querendo realizar os nossos sonhos, né, de ter a nossa empresa, de ter o nosso negócio e fazer a comunicação do nosso jeito que a gente acredita. E quando a gente pensou nisso, né, a gente pensou muito como é que a gente faria esse nome dessa empresa, a gente pensou outros nomes principalmente, mas quando a gente pensou que a gente queria entrelaçar o mundo da comunicação com o mundo da música, a gente pensou, então por que não Entrelaço Comunicação, né? Que aí a gente vai unir esses dois mundos que a gente é apaixonada e a gente assim criou o nome e abriu a nossa empresa. Maravilha, a gente sabe que o trabalho de vocês, né, tem uma essência de afeto, de dedicação e muito carinho. Mas ao mesmo tempo ela tem um recorte racial, não que vocês não atendam outros públicos, mas a gente sabe que a agenda e a carteira de clientes que você tem uma questão assim racial, ancestral, né? Como foi que vocês definiram, né, esse caminho e ao mesmo tempo como é trabalhar com artistas potentes negros? A gente tem uma empresa hoje aqui em Salvador que a gente tem uma equipe 100% de mulheres negras. A gente tem esse quesito na gente, né, de colocar mulheres negras no protagonismo. A gente quer que elas ocupem essa mesa dentro desse cenário do entretenimento, que é um cenário majoritariamente ocupado por homens brancos. E a gente quer que elas também tenham esse poder de decisão. Quando a gente coloca uma mulher negra em um projeto nosso, a gente quer que ela tenha autonomia naquele projeto. A gente quer reverenciar também a nossa criatividade preta, o nosso protagonismo e colocar essa mulher nesse espaço. Então, acho que isso veio de maneira muito natural para o nosso negócio. E acho que o mercado enxergou isso de maneira muito natural. Que ali era um lugar onde a gente conseguia, de fato, ter um olhar respeitoso e afetuoso, inclusive com pessoas negras que têm muitas camadas quando a gente vai falar sobre como colocar esse negócio na rua, e que a gente teria esse olhar sensível de fazer esse lançamento de maneira assertiva. Tu vem de lá, eu venho procurando trazer as pessoas que eu admiro, que eu conheço, que eu tenho como referência e acredito que preciso ampliar e fazer com que outras pessoas conheçam também, porque são pessoas potentes, são pessoas legais e que têm histórias para contar para a gente se inspirar.
E aí, Jéssica, eu queria saber de você o que significa para você estar em rede. Estar em rede para mim, né, ainda mais eu como uma mulher negra, gorda, periférica, é olhar para o lado e eu me reconhecer com as pessoas que caminham junto comigo, sabe? Então não tem graça pra gente, nem pra mim, nem pra Winnie. Isso é uma coisa que é um valor nosso desde o primeiro dia que a gente se conheceu, sabe? Quando era apenas amizade, antes de virar também negócio. Mas a gente nunca acreditou nisso da gente subir sozinha, sabe? A gente quer puxar profissionais que a gente viu ali crescer também junto com a gente, pessoas da periferia. Então a gente tem muito essa crença junto com a gente de que crescer sozinho não tem graça, sabe? Então a gente chegar e ser a única mulher negra em tal lugar, a gente não quer isso, né? A gente já viveu muito isso e a gente não acredita nesse lugar. A gente quer realmente viver em rede e trazer essas pessoas cada vez mais para perto e para o topo junto com a gente. Dentro dessas parcerias, no caminho da Entrelaço, quais aquelas que marcaram e que marcam a trajetória da Entrelaço? Uma parceria que eu digo com muito carinho, assim, não é piegas, é quando a gente fez agora, nesse ano, a Noite da Beleza Negra, né, com o Estúdio Casa de Manhã, que foi uma entrega que a gente se orgulha muito, foi uma entrega que a gente fez uma entrega completa, uma entrega que a rede movimentou de uma maneira que a gente não imaginava. A gente sabe que a Noite da Beleza Negra, de fato, é um movimento que as pessoas esperam por aquele resultado. Mas a gente fez uma cobertura com resultados incríveis, que teve mídia nossa saindo de maneira orgânica em portais de comunicação. Então eu digo que esse fortalecimento que a gente fez com o Estúdio Casa de Manhã, que fez essa rede social movimentar de maneira tão intensa, onde a gente teve uma equipe completa ali, trabalhando de mãos dadas, né, com objetivo único, fotografia e digital ali, querendo levar para a rede social a potencialidade que é aquele evento, que colocar uma mulher negra naquele lugar, né, de referência, de protagonismo. Saindo um pouco desse lado dos clientes, indo para outra vertente também da educação, né, porque a Noite da Beleza Negra também é algo que me emociona muito. Tem os trabalhos que a gente fez com Lázaro, com Tatal, com a MC Sofia, que foi uma das primeiras clientes da Entrelaço. Mas indo pro outro lado agora, um pouco da educação também, que é a vertente da Entrelaço, que a gente tem muito forte, uma coisa que me marcou muito foi o primeiro evento que a gente fez presencial, que foi o Real Time na Prática. Então, pra gente ali, né, fazer o nosso primeiro evento presencial em Salvador, que foi o primeiro evento exclusivo sobre o Real Time na Prática na cidade, e a gente esgotar as vagas em menos de 24 horas, pra gente realmente foi uma surpresa positiva muito grande, né? A gente sabe o quanto o mercado de cobertura real time está muito aquecido, mas a gente colocar o nosso evento na rua e ver as pessoas comprando a nossa ideia, ver que o evento foi feito de forma 360, muito redondinho, que o feedback das pessoas foi 100% positivo, para a gente realmente foi, quando a gente sentou e viu que a gente tinha conseguido realizar, foi uma emoção muito grande assim para a gente, sabe? Na liderança da Casa de Manhã, junto com a equipe, junto com uma galera que está aí fotografando e fazendo os eventos acontecerem, estar com a Entrelaço é de um sentimento inigualável e às vezes assim difícil até de explicar, porque quando a gente fala em parceria é estar junto, trabalhando de maneira coletiva, sem um querer aparecer com o outro, é fazer um trabalho onde a gente sabe que o foco principal é fazer com que o nosso cliente brilhe, né? E dentro da nossa cartela de clientes, o Ilê nos proporcionou, Ilê Aie, né? Nos proporcionou esse encontro, né? Um abraço, vovô, Vivaldo, Bamba, toda a diretoria. Então, assim, a gente tem uma sinergia no nosso trabalho, aonde as coisas se somam e acontecem, aonde a gente celebra junto o resultado do cliente. A gente não celebra somente a questão do que foi da Entrelaço ou que foi da Casa de Manhã, Sim. mas o resultado que a gente consegue com essa parceria. Então, assim, com certeza a Noite da Beleza Negra, ela tem um peso histórico e a gente sabe a representatividade que isso tem. E isso ganha corpo e torna-se público através do nosso trabalho de comunicação digital e marketing, que é feito pela Entrelaço. Muito bacana a gente nutrir, cultivar e regar essa parceria da gente. E ao mesmo tempo trazer tanta galera legal, sabe? Assim, a gente tá aqui gravando, mas tem uma turma aqui atrás, fazendo produção, fazendo as coisas acontecerem. Verdade. E eu acho que o caminho é justamente isso. Eu sou porque nós somos. E nosso povo preto precisa estar unido, fazendo o trabalho acontecer, porque a gente sabe fazer as coisas e sabe fazer muito bem feito. O que é um marketing digital, né? O que é você explicar para nossa turma aí que acompanha o Vende Lá, o que é esse marketing digital e como a Entrelaço atua nesse universo?
Bom, o marketing digital nada mais é do que estratégias quando a gente pensa no ambiente online, né? Quando a gente pensa em redes sociais. E isso aí, a gente tem diversas vertentes dentro disso, diversos serviços, por exemplo, que a Interlace oferece, dependendo do objetivo do cliente. Então, a gente faz, por exemplo, gestão e monitoramento de redes sociais, planejamento estratégico, a gente trabalha com interação nos comentários, no direct, é pensar essa rede social como, de fato, uma vitrine para que a gente consiga vender o produto do cliente, independente do nicho que ele esteja. Como a gente consegue fazer com que aquele ambiente digital seja um ambiente atrativo e de conversão. A ideia é que a gente consiga utilizar estratégias pensando como essa rede pode ser favorável para o cliente e dentro dessas estratégias pensar como a gente consegue fazer com que aquele objetivo seja alcançado. O que é a cobertura real time e como é que ela acontece? Bom, quando o cliente chega pra gente com a solicitação de cobertura real time, o objetivo dele é fazer com que quem não esteve lá se sinta parte. Ou muitas vezes eternizar aquele evento dele, aquele acontecimento, em imagens que consigam transmitir o objetivo dele. Quando essa solicitação chega, nosso primeiro passo é fazer uma reunião com o cliente para entender o que vai acontecer no seu evento, qual é o seu objetivo, como é que o que você quer da gente, o que você quer que a gente transmita. Às vezes vai acontecer algo ali especial no meio do evento que a gente precisa saber pra gente ficar atento. Então, esse primeiro momento é de diagnóstico ali, da gente conseguir fazer essa reunião para entender esse cenário, o que vai acontecer ali, qual é o objetivo dele. Depois a gente monta uma planilha de planejamento estratégico, onde a gente já sabe o que a gente vai captar, qual o formato, né, o que vai para Reels, o que vai para Story, o que vai para Feed. Se tem carrossel de fotografia, a gente também inclui nessa programação para a gente já saber o horário certinho e quando a gente vai captar. Nossa equipe ali internamente já ficar ciente sobre para onde cada uma deve se direcionar, em qual momento, onde é que vai acontecer aquilo. Então, eu sempre peço para o cliente a programação do evento dele, né, que a gente tenha um roteirinho ali para que a gente consiga se organizar de maneira prévia, não ter surpresas, a gente consiga captar aquele evento de maneira completa. E existe também, pessoal, a Winnie escritora, que tem um livro que está aqui na nossa mesa, né, aqui para vocês. Entendeu? A menina dos cabelos de algodão. Gostaria que você abrisse uma janela aí e falasse um pouquinho sobre essa parte da escrita e como a comunicação, né, se entrelaça com essa parte Winnie escritora. Ai, é minha paixão, assim. Eu digo que esse vínculo com a escrita, ele começa muito cedo. Quando eu ainda era pequena, assim, que ir pro mercado, minha mãe e meu pai sabiam que eles tinham que voltar com o gibi da Turma da Mônica pra mim. Então, assim que eu aprendi a ler, esse era um ritual que a gente tinha, de forma que a gente nunca tinha verbalizado, mas eu tinha que ter um gibi da Turma da Mônica pra ler quando eles voltassem pra casa. E a partir disso, começou a surgir essa vontade de colocar em palavras, de escrever também sobre as minhas narrativas. Tudo começou quando eu comecei a ler Andar de Ônibus e perceber vivências. Comecei a escrever em um site chamado Blogueiras Negras, comecei a criar crônicas a partir daquilo que eu observava. Então, discussões que eu escutava no ônibus, situações que aconteceram. Então, o primeiro texto, que vai pra rua, é um texto baseado em uma discussão que eu escutei no ônibus, chamado Você Acha que Eu Queria Ser Negra? Que o cobrador discutiu com uma mulher. E a partir disso eu comecei a perceber que as palavras tinham esse potencial de reverberação. E depois de uma situação que eu vivi no lugar que eu trabalhava, onde a pessoa tocou no meu cabelo e falou, nossa, até que ele é macio. O título desse livro, ele vem antes da história, né? A história já estava contada. Então eu pensei no título A Menina dos Cabelos de Algodão, que é um livro que conta a história de Dada, uma menina negra apaixonada pelo cabelo crespo, que sofre racismo na escola. Ela ouve o termo pejorativo, cabelo duro, e ela volta pra casa, ressignifica junto com a mãe. Ela entende que o cabelo dela não é duro não, é cabelo de algodão. Jéssica, por gentileza, conta pra gente o que vocês têm planejado e sonham para o futuro da Entrelaço, que eu sei que tem muita coisa boa vindo por aí. A gente sempre acreditou muito na parte educacional, né? Eu e a gente sempre teve essa crença de passar, né, o nosso conhecimento adiante. Então, a gente, como a gente falou, né, a gente não quer subir sozinho, a gente acredita muito na educação e a gente quer cada vez mais, né, agora que a gente colocou na rua a Entrelaço Academy, né? Foi um projeto que nasceu, na verdade, a gente está vindo de um processo de mentoria onde a gente foi muito colocada, assim, né? Não sei se seria contra a parede, mas a gente foi muito incentivada a observar esse nosso lado professoras, né, esse nosso lado educacional, e mostrar que a Entrelaço Academy, ela não nasceu a partir do primeiro post ali que a gente fez no Instagram, ela já existia antes, né, a gente só precisava realmente dar um nome para isso e colocar esse projeto na rua de verdade, né.
para conseguir andar com ele cada vez mais. A gente está muito feliz de conseguir abarcar todo esse lado educacional dentro da Academy e conseguir colocar para frente isso de passar, né, ensinamento, que a gente acredita realmente que o mundo seria e vai ser cada vez melhor quando todo mundo tiver a oportunidade de aprendizado. Maravilha, maravilha, notícia boa, Entrelaço Academy. Eu vou mandar meu currículo, não sei você, mas eu vou querer também chegar junto aí com esse projeto, porque eu sei que vai ser massa, ou muitas formações, não é, Winnie? Demais. Muita coisa boa vai acontecer. E ainda nesse universo, né, desse Entrelaço Academy, eu tenho uma surpresa para vocês, Ave né? Maria. A gente, aqui no podcast Vem de Lá, a gente busca compartilhar conhecimento. Então, nós temos um quadro chamado Uma Pergunta Vem de Lá. Então, eu não iria receber vocês, duas mulheres incríveis, potentes, profissionais tops, e não trazer outras pessoas ir para a rua para saber o que essas pessoas também desejam aprender. E eu acho que isso cabe diretamente nesse momento, depois de Jéssica falar da Entrelaço Academy, que é justamente onde vocês vão responder outras perguntas, Sim. além das perguntas que a André está fazendo aqui no estúdio. No quadro, Uma Pergunta Vem de Lá. Olá, Winnie. Olá, Jéssica. Eu sou Catiane, CEO do estúdio fotográfico Catiane Leandro Fotografia. E gostaria de saber de vocês, quais dicas vocês dariam para as empresas de fotografia se destacarem ainda mais através das redes sociais? Então, Catiane, obrigada pela sua pergunta. Uma pergunta muito interessante. Inclusive, a gente falou um pouco sobre isso do que eu vou te dizer aqui na nossa Masterclass, né? Transformando habilidades em oportunidades, que é mostre o seu trabalho. Então, é muito importante que você publique os seus trabalhos no Instagram, principalmente no Instagram, né, que é uma rede ali mais voltada para a fotografia, mas que, além disso, você também, se você conseguir colocar outros tipos de conteúdo na sua rede atrativos, que possam furar um pouco a bolha, então, por exemplo, um antes e depois de edição, como que você se prepara para um evento? Quais equipamentos você leva? É só você que vai sozinha ou você tem uma equipe que vai junto com você? Pegar depoimentos dos seus clientes também para mostrar como aquele cliente ficou satisfeito com o seu trabalho. Então, criar alguns conteúdos, não só, né, para além de mostrar o seu trabalho na fotografia, mas também criar esses conteúdos que fogem um pouco e mostram um pouco dos bastidores para poder atrair pessoas novas, alcançar novos públicos e você conseguir divulgar ainda mais o seu trabalho. Só abrir um parêntese que Catiane, eu tenho um carinho muito especial por ela. Eu conheci num projeto social onde eu dei uma oficina de fotografia, um projeto lá no Jornal do Beiru, ali na região do Cabula. O tempo passou, Catiane se tornou fotógrafa, se formou em jornalismo, Que massa! tem o próprio estúdio dela. Que Então, assim, é uma legal. pessoa que eu tenho um carinho enorme. Minha colega 2 vezes, jornalista, fotógrafa, tá aí na cena, fotografando casamento há 15 anos. Então, um beijo, Cátia. Muito obrigado pela sua participação. E em breve quero você aqui pra gente conversar também. Vamos para a próxima pergunta. Olá, pessoal. Eu sou Xadari Ornelas, trabalho com consultoria financeira para projetos e conheço a Entrelaço Comunicação há alguns anos. A minha dúvida é: como é que eu posso demonstrar um serviço que parece sério e técnico de uma forma que seja atrativa para o público, que faça as pessoas quererem ficar, seguir, compartilhar o conteúdo? Bom, primeiro falar da Xadari Ornelas Consultorias, uma empresa que eu tenho muito carinho, muito respeito, que tem surgido no mercado de maneira muito bacana. E segundo, eu acho que uma das melhores estratégias pra gente falar sobre um assunto técnico e muito sério é humanizar esse conteúdo, né? Como a gente consegue fazer com que ele seja próximo, como é que a gente consegue utilizar uma linguagem acessível e entendível para todos os públicos. Falou de contabilidade, falou de financeira, às vezes as pessoas acham que é muito técnico, que é muito distante da realidade delas. Então, como eu consigo ali, talvez, gravar um conteúdo humanizado, facilitando aquela comunicação, aqueles termos que parecem distantes? Acho que uma das maneiras mais bacanas, entendendo também um formato de rede, que é um formato que tem um potencial maior de alcance, que é o formato em vídeo, que é o formato Reels, talvez aparecer mais nesse perfil, produzir conteúdos, escolher um tema para cada conteúdo, um tema ali que a gente consiga responder uma pergunta rápida em 1 minuto. Essa talvez seja uma estratégia bacana quando a gente fala sobre proximidade com o público, que ele olha aquele vídeo e fala: caramba, essa dúvida é uma dúvida minha, mas eu não tenho tempo de ler um carrossel com 10 páginas, eu vou assistir esse conteúdo aqui, eu vou salvar, eu vou encaminhar, eu vou
consultar em outro momento. Então, falando de um assunto que é muito técnico, que tem muitas camadas ali, que muitas vezes parece complexo para algumas pessoas, falou de número, eu já começo a ficar com a cabeça bugada. Então, eu prefiro consumir conteúdos nesse viés, que sejam conteúdos em vida, que sejam conteúdos ali que tem uma linguagem mais acessível, uma linguagem que a gente consegue entender. Quando a gente usa termos muito técnicos, às vezes a gente tá mais distanciando o público do que aproximando ele, que é o seu objetivo, né? De fazer com que as pessoas fiquem, comentem, engajem, compartilhem. Para que isso aconteça, elas precisam se identificar, elas precisam entender. Então, uma dica que eu trago é que você consiga humanizar seu conteúdo, aparecer mais no perfil, interagir com as pessoas, ver o que elas querem ouvir, o que elas têm de dúvida e trazer isso de uma maneira acessível. Maravilha, só lembrando que a Shadari Consultoria passou aqui no estúdio Casa de Manhinha, que produz o podcast Vende Lá, aonde nós fizemos o ensaio fotográfico. Tivemos também a honra de fazer o primeiro ensaio institucional da Entrelaço, com fotos incríveis, Verdade. fotos bacanas lá no restaurante Zanzibar, no Centro Histórico. O resultado ficou muito legal. Não foi? Lindo, foi incrível. A gente realizou um sonho, assim. E quando a gente fala de realizar um sonho, é de fato um sonho mesmo, porque a gente sempre quis ter um ensaio, né? Eu e Jéssica, como vocês viram, nós somos amigas há muitos anos. Então a gente não tinha fotos, assim, institucionais, até porque a Jéssica também foi pra São Paulo, então a gente não tinha ainda. E a gente, caramba, a gente precisa ter fotos institucionais. E quando a gente pensou nisso, não tinha como a gente não trazer o estúdio de Casa de Manhã pra perto, porque a gente sabia que a gente conseguiria ali traduzir o que a gente quer de verdade, de ancestralidade, de fato trazer essa potencialidade. E juntos a gente fez um resultado incrível. A gente tem muito carinho por esse ensaio, que é um ensaio que a gente usa o tempo inteiro, porque a gente é apaixonado por essas fotos. E ficou incrível, assim, a gente ficou muito feliz com o resultado. E em breve teremos outro, que eu já falei com o André, certeza, que a gente quer utilizar o estúdio dele. Já está em stand-by, vamos marcar assim 2026. Com certeza. Ensaio novo, Entrelaço e Casa de Manhã, com certeza. Verdade. Então agora vamos para a próxima pergunta. Vambora. Mais uma. Olá, meus amores, eu sou a Edilene Alves, bailarina, coreógrafa, digital influencer, produtora, enfim. 1001 facetas. E primeiro eu quero dizer que eu sou fã dessas meninas, fã da Entrelaço Comunicação, faço parte desse time. Winnie Carvalho, Jéssica Nunes, um beijo no coração de vocês. E quero fazer uma pergunta. Eu quero saber como dançarinas, dançarinos, artistas, né, de um modo geral, quais estratégias essas pessoas podem usar para se posicionar melhor nas redes? Me diga aí. Um beijo! Ai, que felicidade ver uma pergunta de Edilene. Ela realmente é uma parceirona da Entrelaço, né? A gente já fez vários trabalhos com ela. Muito obrigada, Aline, por esse carinho de verdade. A gente gosta muito de trabalhar com você. Então, né, para bailarinos, dançarinos se posicionarem nas redes sociais, as pessoas acreditam que é postar apenas a parte de dança, né? Mas os bailarinos, os coreógrafos, os dançarinos podem explorar cada vez mais outras vertentes também de bastidores dessa parte da dança, né? Então, não só a coreografia em si. Mostrar, por exemplo, os bastidores, como que as pessoas fazem para criar uma coreografia, né? Porque é muito bom a gente ver que Lene realmente tem várias coreografias viralizadas com Léo Santana, mas qual é o processo que ela tem para criar essas coreografias? Então, muitas vezes a gente também quer ver esse processo por trás. Qual é a rotina de uma bailarina? Porque não é só subir no palco, né? Muitas vezes o show é muito longe, é uma cidade completamente distante. Então, um show é no Pará, o outro é no Rio Grande do Sul. Então, como é essa rotina de fazer shows, por exemplo, que muita gente não sabe, muitos bailarinos costumam postar apenas o ato final, né, a foto em cima do palco, mas como são esses bastidores, quais são os perrengues por trás dessa vida, que muita gente acha que é uma vida de glamour, mas que tem muita relação, muito trabalho por trás, para você conseguir atrair também outro tipo de público para esse lado da influência, mas sem deixar de mostrar o seu trabalho como foco principal. Vamos de mais pergunta. Menina, você arrumou um time babado, hein? Oi, Jéssica. Oi, Winnie. Tudo bem com vocês? Eu sou Silvinha, da não, Atenção Assessores. Eu gostaria de saber de vocês, como é que eu faço para me crescer nas redes sociais? É com você, Winnie. Meu Deus, André Arma. Eu tô passada. Eu tô sem acreditar. Pra quem não sabe, Dona Silvinha, da Psyu Acessórios, é mãe de Winnie, uma pessoa fantástica, uma figura alto astral, muito gente fina.
Muito obrigado, dona Silvinha, pela sua participação. Sua filha aqui se recompondo e responda. Falar sobre essa mulher incrível, né? Essa Psyu Acessórios que surge da gente incentivando mesmo minha mãe a colocar na rua esse talento dela. Inclusive, todos os meus acessórios são Psyu Acessórios, que eu só utilizo os acessórios de minha mãe. E a gente percebeu que ela tinha esse talento e nada mais justo do que a gente incentivar. Ela fazia pra gente, então vamos transformar isso em um negócio. Então eu e minha irmã, a gente deu esse gás mesmo, tipo assim, vamos colocar na rua, porque você precisa transformar isso em um negócio. Muito complexo até ela se reconhecer enquanto empresária, enquanto empreendedora, que ela dizia, não sou não, só faço uns acessórios. Eu falei, não, meu amor, você tem CNPJ, você é uma marca. Então, reconhecer ela nesse lugar e fazer com que ela se empossasse desse título, se colocasse mesmo nesse lugar, foi um processo também. Então, muito orgulho de tudo que ela construiu ao longo desses anos, que ela vem construindo, se posicionando e cada vez mais criando. Extremamente criativa, extremamente talentosa, com um potencial gigante. Tenho muito orgulho do que ela consegue produzir e colocar na rua. Corta, falando de redes sociais, para uma loja de acessórios, acho que a gente precisa fazer é se ver, né? Eu quero ver aquele acessório, para além de ver ali na mesa como é que ele fica em mim. Então, acho que é bacana também a gente conseguir refletir esse resultado para que as pessoas consigam se ver ali, entendendo como é que aquele acessório fica, quais são os detalhes dele, o que ele tem de diferencial. Então, minha mãe, por exemplo, ela trabalha com acessórios ligados também à ancestralidade, a religiosidade africana. Então a gente busca trazer muito disso, né? Como é que você consegue trazer aquele acessório com os detalhes, qual a história por trás dele, por que aquele acessório tá ali na rua. Então acho que isso são pontos de conexão, mas principalmente colocar aquele acessório na pessoa, né? Entender como é que a gente consegue se ver ali, para que a pessoa sinta desejo também de compra, de entrar em contato. A gente fala muito sobre encomendas, que a minha mãe faz muito acessório personalizado também. Então, às vezes a pessoa vê ali um acessório de um orixá, mas quer de outro, então ela abre também essa possibilidade. Ela traz uma janela de conversa muito aberta. Acho que isso também é interessante, se você trabalha com encomendas, trazer esse canal aberto para que as pessoas também consigam se conectar com você, também consigam entender que elas podem ali entrar em contato para conseguir aquele objetivo específico dela. Ela recebe muito pedido de encomenda para aniversário, às vezes de um chaveiro que tem características específicas da pessoa. Então ela pensa com muito carinho, com muito cuidado. Se a pessoa trabalha com fotografia, eu vou colocar ali um pingente de máquina fotográfica. Então ela busca também entender o cliente. Acho que isso é bacana, né? Trazer essa possibilidade, esse canal de comunicação e ter esse cuidado também na hora da entrega, né? No começo ali, na rede, até o final, quando esse cliente ainda continua com você, se fideliza e consegue outras compras, né? Você ali consegue propagar aquele negócio. Muito feliz com essa pergunta passada, que ela mandou um vídeo, porque a mãe odeia aparecer. Mas aqui a gente consegue, com jeitinho, com sensibilidade, né? Lembrando que a Psyu Acessórios, né, fez parte também do ensaio da Shadari Consultoria. E aqui vai o merchan, né? Para você que gosta de acessórios femininos afrocentados, Psyu Acessórios, certo? Chega lá, curte, compartilha, acesse e veja que tem peças maravilhosas que abrilhantam ainda mais a beleza das mulheres que gostam de adereços lindos. Isso, loja Afrocentrada, Shopping Bela Vista. Vai lá visitar ela. Olha aí, ó, fica se mexendo. Terminamos, produção? Não, né? Ainda tem mais uma, vamos lá. Oi, meninas. A minha pergunta para vocês é o seguinte. Numa sociedade empresarial, há muitos desafios, né, a serem superados diariamente. Eu queria saber de vocês como é que vocês resolvem um desacordo de pontos de vista, porque isso acontece inevitavelmente, não é? Como é que vocês resolvem esse impasse? Desejo para vocês assim uma caminhada, né, cheia de grandes conquistas. Achou que era só eu, Jéssica? Achou que era só eu? Amigona, você pensou que ele ia ficar de fora? Só porque você tá longe? Receba no seu colégio. Olha aí, ó. Como que vocês conseguiram isso? Eu não tenho a menor possibilidade. Não há. Peraí, não é IA. Não é inteligência artificial, viu, meu povo? Dona Shirley, mãe de Jéssica, muito obrigado pela sua participação, né? A senhora e Dona Silvia são maravilhosas e muito obrigado por essa entrega e por superar o desafio de vocês, que eu sei que vocês não gravam vídeo, mas para filho a gente faz tudo. Amiga, como você conseguiu isso? Eu tô chocada. E não, minha mãe é impossível, ela não deixa eu filmar ela. Ela não Desculpe deixa. aí, viu? Desculpe aí. Tudo bem, tô me recompondo aqui primeiro, galera. Vai, amiga, responda. Porque eu respondi a de minha mãe, agora você quer responder a da sua mãe. Mas é isso, as pessoas acham, né, que por a gente ser amigas, por sermos amigas,
a gente não discorda, mas é o contrário, a gente discorda muito de vários pontos, mas a gente tem justamente pela nossa relação de amizade, a gente conversa muito. Então, quando a gente senta, que a gente, o Ine, eu acho melhor isso, o Ine, não, amiga, mas eu acho melhor isso, mas talvez isso não seja melhor, a gente realmente senta e conversa e tenta entender qual é o melhor para aquela situação. Então, claro que tem vezes que não vai ser 100% aquilo que eu quero ou acredito, ou 100% o que o Ine quer ou acredita, mas a gente senta e conversa realmente como adultas e empresárias que somos, porque precisamos entender o que é o melhor para a empresa. Então, existem momentos que a gente acredita que talvez o melhor seja uma coisa ou outra, mas a gente nunca teve, por exemplo, nenhum tipo de briga por conta de trabalho. Muito pelo contrário, a gente se respeita muito. Acho que isso é o pilar, assim, da nossa relação, né? Não só quanto amigas, mas também quanto sócias. Então, acho que a base da nossa relação, tanto de amizade, quanto na Entrelaço Comunicação, tanto na Entrelaço Academy, é a conversa, é o diálogo, né? A gente sentar e conversar e entender o que é melhor naquele momento. Depois dessas perguntas, dessas respostas maravilhosas de vocês, né? Dessas conexões profissionais, afetivas, o que vocês desejam que permaneça como legado na caminhada de vocês? Propagar para que outras pessoas estejam aqui, outras mulheres negras estejam aqui, outras mulheres negras ocupem esse espaço. Então, enquanto legado que a gente tem aqui muito firme, inclusive pensando na Entrelaço Academy, que é esse projeto que tem cada vez mais ganhado corpo, é como a gente consegue oportunizar que mais pessoas ocupem esse lugar. Eu e Jéssica, a gente vem de uma realidade onde a gente não fazia ideia de como a gente ia chegar no entretenimento. Então isso é uma realidade que nos atravessou durante muito tempo e a gente fala muito sobre isso, de como a gente consegue mostrar uma janela para essas pessoas. Realmente esse é um cenário, mas vamos tentar por aqui, porque talvez a gente consiga uma brechinha para que a gente consiga entrar. Então isso é o que a gente fala, né? A possibilidade de sonhar e fazer ser possível. A gente é muito alinhada em tudo aquilo que a gente acredita, né? Acho que por isso que a Entrelaço, tanto comunicação quanto a Academy, caminham tão bem, porque a gente está sempre muito alinhada, né? Então, realmente tudo isso que o Ine falou é o que eu acredito também. Eu quero muito que lá na frente, sabe, quando a gente tiver velhinhas, a gente olhe para trás, nosso nome esteja realmente escrito na história como mulheres negras que abriram portas para outras pessoas, sabe? Principalmente para outras pessoas pretas. Gostaria de agradecer muito a vocês e finalizar, abrir para as considerações finais, né? Qual a mensagem que vocês deixam para as pessoas que nos acompanharam até aqui, né? Qual a mensagem de cada uma de vocês que vocês colocam para que as pessoas possam se inspirar? Primeiro, eu quero agradecer muito a oportunidade. Estou muito emocionada de estar aqui com a minha sócia, ao vivo, assim. Jéssica, eu falo para ela, não imagino minha vida sem ela. E aí, para não me emocionar. Não imagino minha vida sem ela, porque ela é minha perna esquerda. Eu falo pra ela assim, amiga, sem você eu não consigo caminhar. Então ela é minha parceira de vida, de negócios, assim. Tô muito feliz de estar aqui com ela, assim, de você conseguir oportunizar isso pra gente. Pela primeira vez a gente falando da nossa empresa juntas. Então, assim, isso é muito, muito feliz, assim, muito gratificante. Muito feliz mesmo. Obrigada por oportunizar isso pra gente. Obrigada por abrir esse espaço pra gente falar do nosso filho da Entrelaço Comunicação, que é o nosso sonho, é o que a gente caminha diariamente, a gente acredita. E enquanto mensagem, eu quero dizer que empreender não é fácil. Empreender exige resiliência, exige coragem, muita coragem pra gente chegar com o pé na porta. Exige muita determinação. Então, que vocês fortaleçam afroempreendedores, empreendedores, que vocês comprem, compartilhem, sigam, curtam, comentem, falem para os seus amigos, porque não é fácil, o caminho não é bacana. Pouquíssimas pessoas vão pegar você pela mão e vão colocar você em determinados espaços. Vão abrir portas, como o André tem aberto pra gente aqui, disponibilizado o estúdio pra gente. Então, assim, é difícil. Falando enquanto duas mulheres negras que estão no ramo de entretenimento, que é um ramo majoritariamente masculino, é um ramo complexo, é um ramo fechado. É complexo, é difícil, mas graças a Deus a gente tem cada vez mais encontrado pessoas como você, como outros parceiros que têm também colado com a gente, que acreditam na gente. Hoje a gente tem uma equipe incrível de mulheres potentes que acreditam no nosso negócio, que somam, que estão na rua fazendo Entrelaço acontecer. Que bom que a gente tem elas com a gente. Então, tô muito feliz, muito grata. E enquanto mensagem, eu quero dizer isso, né? Acreditem nesses afroempreendedores, conectem com eles,
Mostrem pra eles que tem potencial e que tem espaço pra eles continuarem, porque eu posso garantir, a gente não vai desistir. Primeiramente, também agradecer a André por esse espaço, né? Muito feliz de estar aqui com o Ine, minha amiga, né? Minha irmã. Também não sei como seria a minha vida sem ela, não sei se suportaria estar em São Paulo se não fosse ela em Salvador segurando muito, muito a minha mão, mesmo de longe. Mas lá vai chorar. Mas eu queria dizer para todo mundo assim que não desistam dos sonhos de vocês, sabe? A gente sabe que muitas portas fecham mesmo, às vezes trancam as portas pra gente, mas cada vez mais a gente vem vendo que o mundo realmente tem muitas pessoas boas, muitas pessoas que estão ali não para prejudicar, mas para ajudar o outro, sabe? A dar um pé, a dar uma mão, a fazer você enxergar uma habilidade que você tem para transformar aquilo em oportunidade de trabalho, oportunidade de mercado, sabe? A gente acredita muito nisso. Esse, né, é um dos nossos legados da Entrelaço. A gente realmente acredita na educação como uma chave para abrir muitas, muitas e muitas portas. E se não abrirem as portas para a gente vai arrombando, a gente vai dando o nosso jeito, mas dizer para até inclusive pais e mães de pessoas como nós, né, da comunicação, que muitas vezes as pessoas acham que comunicação é um negócio que não dá futuro, mas nós tivemos pais e mães que acreditaram muito na gente, né, que incentivaram a gente a trilhar o nosso caminho, do nosso sonho, né? Eu tinha o sonho de ser advogada e eu mudei para a área da comunicação e meus pais nunca tentaram brecar isso, sabe? Muito pelo contrário, eles me incentivaram e falaram para eu estudar. Estude, que o futuro você vai conseguir conquistar o que você quiser estudando. E eu sei que o Ine também ouve isso dos pais dela, sabe? Então, é isso. Estudem, contem com a Entrelaço Comunicação e com a Entrelaço Academy para a gente conseguir, para a gente continuar, né, mudando esse mercado, enegrecendo esse mercado cada vez mais, trazendo cada vez mais pessoas pretas, mulheres pretas para trabalhar, tirar a gente um pouquinho também de trás, né, não só dos bastidores, mas também colocar a gente na frente não só da frente das câmeras, mas na frente de trabalhos, na frente de lideranças, né, para a gente liderar esses lugares que muitas vezes são muito majoritariamente masculinos e brancos. Então, cada vez mais a gente acredita que isso vai mudar e a gente está lutando para que isso mude também. Muito obrigado mesmo para vocês que estão assistindo aí. Não esquece de seguir podcast Vem de Lá com a série Conexões em Rede no YouTube, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas digitais de áudio e vídeo. E é isso. É isso. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Terminamos mais uma edição do podcast Vem de Lá com a série Conexões em Rede. Porque contar histórias também é tecer redes, entrelaçar caminhos e potencializar o futuro das pessoas que desejam seguir fazendo uma transformação positiva na vida das pessoas. Um abraço, um beijo afetuoso, frutuoso e um brinde aqui, ó. Jéssica de lá, um brinde. Viva o podcast Vem de Lá. Viva Entrelaço. Viva. Viva. Viva o Estúdio Casa de Manhã também. Viva o Estúdio Casa de Manhã.